encontramos-nos nesse momento concentrados em vós. Pedimos que todos os alunos cessem os seus pensamentos dirigidos ao mundo, se abstraiam das coisas lá de fora e procurem nos dar aqui a cobertura espiritual que precisamos. Assim, Jesus, pedimos que auxilie os alunos a aquietá-los para que eles tenham um bom aprendizado e haja um bom ambiente de trabalho. Pedimos a vossa bênção, a vossa proteção e o vosso amor. Pedimos a Deus Todo-Poderoso que esteja conosco nesse dia. Assim, em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, abrimos os nossos trabalhos no dia 7 de julho do ano 2014, pela graça de Deus. Assim seja. O tema de hoje é continuação da aula anterior, que fala sobre a percepção, as sensações e o sofrimento dos espíritos, que é o capítulo que estamos estudando agora sobre a vida dos espíritos. Então, Allan Kardec começa a investigar as sensações e as percepções e os eventuais sofrimentos sofridos pelo espírito. Pergunta: a visão dos espíritos é circunscrita como a dos seres corpóreos? Não, ela reside neles por inteiro. Quando o espírito diz que a visão deles não está circunscrita só como nós, a nossa visão, ao sistema óptico, ao aparelho óptico, ele diz que está no corpo, vai dizer no perispírito, qualquer lugar do perispírito. Então nós comentamos que a visão dos espíritos localiza-se, ou pode localizar, em qualquer parte do seu corpo perispiritual, que não tem isso. Tem sim. No tronco, nos membros que ele forma, etc. Bem, esse tipo de visão difusa por todo o corpo é um atributo da própria consciência espiritual, ou seja, da consciência do espírito. E a percepção é sempre do espírito. Quem percebe no final, quem pensa no final, quem é um ser inteligente, quem é um ser evolutivo, quem é um ser determinante, é o espírito. O perispírito ou o corpo físico são órgãos ou corpos intermediários que levam os estímulos ao espírito. É ali que ele se integra inteligentemente. E assim vai tudo depender da região perispiritual que ele deseja localizar essa percepção. E é, em síntese, onde localiza a ideia perceptual, quer dizer, ele cria a ideia que quer perceber numa determinada região, topografia do seu perispírito, e sobre a qual atua a vontade, e ali ele recebe a visão, no caso. Então, isso está muito claro nesse quadro aqui. Pode subir mais um pouquinho, que ele é muito expressivo. Como nós vimos, o espírito, ele é um desdobramento do elemento inteligente universal. Ele é um ser inteligente. Esse elemento inteligente universal
que é uma criação de Deus, essa inteligência, forma no perispírito, no espírito, quando se individualiza a sua própria inteligência, ou seja, o princípio inteligente. E essa inteligência é a geradora das ideias. Na escola Vedanta, essa relação de criação de ideia é chamada corpo causal, de causar, de origem. Então, aqui forma essa ideia. A ideia cria o mecanismo de percepção para o espírito, em qualquer parte do perispírito. Nós estamos falando não de encarnados, mas desencarnados. Por isso só podemos falar de perispírito. Ele cria em qualquer parte do perispírito essa percepção que o estímulo volta e é integrado à consciência do espírito, e aí se dá a percepção. Então, se ele quer perceber com a mão do perispírito, ele mentaliza a mão, tendo um órgão visual ou uma percepção qualquer, e essa mão é que vai captar o estímulo. E aí, por consequência, é integrado na consciência do espírito. Isso é uma coisa absurda para nós, mas é assim que os espíritos mais elevados podem funcionar. Ficou claro essa primeira visão? Então, nós estamos vendo que o corpo causal é o verdadeiro responsável por tudo o que nós somos, o que existimos, como seres perispirituais e seres físicos, não como espíritos, porque o espírito é o próprio elemento inteligente dentro de nós, individualizados na nossa pessoa, na nossa personalidade. Os espíritos precisam de luz para ver? Os espíritos precisam de luz para ver, luz artificial? Resposta: veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que podem encontrar-se por expiação, porque eles mesmos têm capacidade de, pela inteligência, produzir a sua própria luminosidade e verem em qualquer ambiente, a não ser para os espíritos imperfeitos que estão em expiação e daí as trevas que vivem. Como nós estudamos aí há algum tempo, a luz por nós percebida são partículas elementares produzidas pela luz do Sol, ou a artificial. Essas partículas chamam-se de fótons. Fótons. A luz são projeções de fótons. Não é uma onda, como pensava Maxwell. São partículas. A existência dos fótons foi estabelecida em estudos teóricos, primeiro, por Einstein, e mais tarde experimentalmente comprovada durante um eclipse solar, quando os cientistas verificaram que os raios luminosos, ao passarem ao largo de um planeta, sofriam deflexão. Eles vinham assim e, de repente, eles faziam assim e depois voltavam. Eles sofriam uma deflexão, indicando terem sido atraídos pelo campo gravitacional daquele planeta. A atração denotava terem massas, portanto, os raios luminosos eram partículas. Foi isso que Einstein, teoricamente, estudou, provou teoricamente que a luz tem massa, são partículas, mas toda a ciência tem que ser provada experimentalmente, tudo, toda a teoria. E durante esse eclipse foi possível obter a massa do corpo. Essa massa da luz deu, então, a Einstein o prêmio Nobel dele, porque com isso ele produziu o efeito fotoelétrico, que é a ação mecânica chocando-se contra uma partícula que absorve aquele fóton, aquela energia do choque se transforma em eletricidade.
são os nossos reloginhos que têm uma célula fotoelétrica. Ele ganhou o prêmio Nobel. Ele não ganhou o prêmio Nobel pela teoria da relatividade. Ganhou por considerar a luz como partículas, como tendo massa. Obviamente, no mundo espiritual não há partículas terrenas, não há fótons, né? A luz que existe dimana de outro tipo de luz criado por Deus, que pode existir naquele ambiente ou em espíritos mais evoluídos da luz originada da sua própria criação, das próprias ideias. Por isso nós dizemos espíritos de luz, que são espíritos tão elevados moralmente que eles mesmos projetam uma luz. Eles mudam a textura do seu perispírito, a cor do seu perispírito e ainda irradiam luz, esteiras de luz, não é? Quanto às trevas, elas igualmente refletem o quê? As ideias obscuras dos espíritos imperfeitos. Eles são tão imperfeitos que eles não conseguem produzir nada. Vivem num mundo trevoso, que é apenas a formação dos seus pensamentos no mundo espiritual. Que os pensamentos dele, as ideias deles condensam-se no mundo espiritual e formam aquela região sombria. André Luiz, em Psicografia de Chico Xavier, no livro Libertação, narra a parte do mundo de expiação em que as trevas são a constante. Então, ver essa narrativa aqui do André Luiz, pode subir um pouquinho. Isso é André Luiz que passava, né? Ele descreve a situação dele. Após a travessia de várias regiões em descida, com escala em diversos postos, instituições socorristas, penetramos vasto domínio das sombras. A claridade solar jazia diferenciada. Isso quem descreve é o André Luiz. Fumo cinzento cobriu o céu em toda a sua extensão, uma espécie de nuvem, né? Aves agoureiras de grande tamanho, agouro, predição baseada no canto ou voo das aves, vaticinar ou anunciar, bom ou mau agouro, a gente diz. Agouro não é só mal, pode ser bem bom ou mal. De uma espécie, as aves, que poderá ser situada entre os corvídeos, os corvos. Crocitavam em surdina. Crocitar, soltar a sua voz. O corvo crocita, assemelhando-se a pequenos monstros alados, espiando presas ocultas. Lembrando a selva escura, aqui Alighieri se reporta no imortal poema. Então essa é a descrição de uma região umbralina, onde André Luiz passou um tempo e depois visitava. Você vê que Chico Xavier, para escrever isso, não podia ser ele, né? Porque eu tive que ir o dicionário orelhão para ver o que é crocitar, né? O que é ave, né? Agourentas, né? Porque eu acho que ninguém sabe isso, né? Então a cabeça do Chico não dava para pegar essas coisas, né? Era muito para ele. Então ele também cita aqui Alighieri. Alighieri, Dante Alighieri, 1265-1321, autor da célebre obra Divina Comédia, narrativa da luta de uma alma para vencer a região infernal em que se encontra, alcançando após paz e felicidade. Então nós vimos aqui uma ambiência espiritual trevosa, escura, né? Que lembra a selva escura, que o inferno, a região infernal de Alighieri, que nada mais é que a condensação do pensamento desses espíritos infernais também, ignorantes, imperfeitos que ali habitam. Mas a luz, em outros espíritos, é uma pujança, e outros ambientes são naturalmente luminosos, porque os espíritos também produzem bons pensamentos, e esses bons pensamentos e essas ideias condensam uma natureza mais bonita e mais luminescente. Os espíritos têm necessidade de transportar-se
para verem o que se passa em dois pontos diferentes? Podem ver simultaneamente num ou no outro hemisfério do globo? Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê por toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento pode irradiar, dirigir-se para muitos pontos ao mesmo tempo, mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, mais limitada é a sua visão. Apenas os espíritos superiores podem abarcar o conjunto. Então, mais uma vez, nós caímos sempre nesse ponto comum, que é a evolução moral do espírito, que vai ser objeto de um seminário que eu vou dar aqui. A causa das doenças físicas, das disfunções físicas, dos transtornos mentais, a moral. Essa vai ser o seminário de um sábado. Vamos ver como a moral é responsável por tudo isso. É? Não, vai ser lá em agosto, ainda tem que falar com o Wilson. O Wilson já foi, né? Mas vocês vão ver que tudo começa com o problema moral nosso. Se não é nessa vida, em vidas passadas. A doença é um problema moral. Nós tratamos os sintomas dela, curamos um câncer, tal, tudo bem. Mas a moral é que produziu o câncer. A ciência desconhece isso. E os espíritas também desconhecem isso, porque eles acham que a cura é espiritual. A cura espiritual, sim, essa é necessária, mas há que ver um tratamento multidisciplinar, que é a cura moral, que talvez não se manifeste nessa vida, mas se manifeste em vidas futuras. Então, nós dizemos aqui, isso aqui é Allan Kardec, no espírito, a faculdade de ver é uma qualidade inerente à sua natureza. Difunde-se por todo o seu ser, como a luz num corpo luminoso, está vendo? Você bota a luz dentro de um globo, ela ilumina todo o globo. O espírito, pelo pensamento dele, que eles mesmos descrevem como uma flama, como uma chama, ele ilumina todo o perispírito. É uma espécie de lucidez universal, que eles têm uma espécie de onisciência, eles captam tudo, uma visão cósmica, que se estende a tudo que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas, lucidez para a qual nem há trevas nem obstáculos materiais. Nós estamos falando de espíritos evoluídos, superiores. Compreendes que assim deve ser, pois no homem a vista funciona através de um órgão que recebe a luz, que é o nosso aparelho da divisão. E sem ele fica na obscuridade, sem o nosso aparelho visual. No espírito, a faculdade de ver é atributo próprio da natureza do espírito, que independe de qualquer agente exterior, qualquer estímulo. A visão independe da luz. Ver a ubiquidade que está no mesmo lugar em dois pontos ao mesmo tempo, que não existe propriamente ubiquidade. Existe esse espírito que circula com tanta velocidade que dá o sentido aparente da ubiquidade, ou então que ele irradia o seu perispírito como uma imagem, uma foto que aparece em centenas ou milhares de lugares ao mesmo tempo. Como se tem observado, a fonte, a origem de todas as faculdades do espírito, da formação dos seus corpos perispirituais e físicos, encontram-se na dependência de seu poder e qualidade moral, criadores de ideias. Está claro, mais uma vez? Sem isso, nós não vamos andar. Se nós estamos achando que eu vou curar pelo perispírito, cura. Cura, sim, claro. Cirurgia perispiritual. Se eu vou curar fisicamente, cura. Mas na outra encarnação, o que vai acontecer? Ou nessa? Pode dar recidiva, não é?
A verdadeira cura é a cura moral. E a cura moral é a compatibilização da nossa forma de viver, dos nossos sentimentos, com a vontade de Deus, com as leis divinas. Então, quando a gente fala isso, né, Rosa, Paulão, as pessoas se assustam, né? Porque tudo que mexe com o comportamento de alguém, com o sentimento, as pessoas sempre têm resistência. Elas não querem mudar as coisas. Elas querem que as coisas se mudem, se adaptem a elas, né? Mas não é assim. Nós temos que saber que tem uma lei soberana, que é a lei divina. E dessa nós não podemos fugir em nenhuma hipótese. Então nós temos que ter essa consciência, não é? As ideias como energias, as ideias que o espírito produz são energias. Condensam-se formando a matéria. Da mesma forma que a energia que dimana do Big Bang, saiu do Big Bang, gradualizadamente foi formando diversos tipos de matéria e freadas, como nós vimos numa aula muito bonita, pelos bósons de Higgs, que eram elementos frenadores da velocidade dela. Ela diminuindo a velocidade, condensava-se, até formar uma matéria mais bruta, que é essa aqui, que a gente tem no mundo. De acordo com a energia da ideia, ela condensa. Formam-se infinitas matérias nos infinitos mundos espirituais e físicos da criação. Tudo, obviamente, condicionado à inteligência e à vontade de Deus. Então, o Espírito tem o poder realmente de condensar as ideias, de formar matéria, de transportar-se, de mentalizar coisas à distância, estar imediatamente ligado àquilo que ele mentalizou, vendo com a velocidade mais rápida que a da luz, mas tudo vai depender do seu grau de evolução. Leia-se aqui, condicionado à inteligência e à vontade de Deus. Então, o gráfico mostra mais uma vez isso, que não adianta a gente fugir disso, com muita conversa, porque a minha aula não é de conversa, a minha aula são de fatos, espírito, criação de ideias, corpo causal. Corpo causal criou as ideias cria parte cria matéria, cria as matérias, tudo na dependência das leis divinas ou dependência de Deus. Muito bem. Então, nós vimos essa capacidade dos espíritos de se transportar, de uma forma genérica. Agora, vamos estudar melhor e também a sua visão. Os espíritos, e aqui fala-se dos superiores, pelo pensamento, deslocam-se com a velocidade do próprio pensamento. Foi que eles comunicaram. Figuremos aqui nós encarnados, podemos pelo pensamento viajar pelas galáxias, pelos espaços siderais mais distantes. Porém, tudo se trata de imaginação. Então, nós podemos viajar para os anéis de Saturno, não podemos? Podemos viajar, mentalizar e viajar, só que a gente não conhece bem, mas a gente pode estar lá. Mas isso é imaginação nossa. A gente, num pensamento nosso, não chegou lá. Nós imaginamos, mas é um produto do nosso mundo interior. Não é? Isso não vai para o mundo exterior. Nos espíritos superiores, imaginação é realidade. Então, o espírito superior, ele imagina estar no anel de Saturno e ele chega nos anéis de Saturno. Ele é transportado pela força das suas próprias ideias, pela velocidade do seu próprio pensamento. Daí não haver propriamente limites para a sua velocidade. Acresce ser o espírito a um só tempo emissor e receptor de energia. Ele emite energia e ele capta energia. Emite ideias e recebe ideias. Emite pensamentos e recebe pensamentos. Então, nós como médios temos a capacidade de recebermos as influências dos espíritos, somos indivíduos receptores e de também enviar as nossas ideias no sentido da telepatia.
somos também espíritos emissores de pensamentos e de energia mental, psíquica, melhor dizendo. A espécie de televisão cuja imagem é vista é espécie, aqui o espírito, quando ele emite, é uma espécie de televisão, cuja imagem é vista por bilhões de pessoas, como na Copa do Mundo, que nós estamos passando. Então, aquela imagem é vista por bilhões de pessoas, podendo receber esses mesmos bilhões de imagens, caso as casas tivessem aparelho emissor. Então, esse espírito, ele pode ser visto por bilhões de pessoas, quando ele emite a imagem, e pode captar também a imagem de bilhões de pessoas, se essas pessoas tivessem essa condição. Aí é uma pergunta que intriga muitas pessoas. Ao se dizer que o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes tem mais de 500, 1.100 espíritos em seu nome, é isso que nós sabemos. Há um tempo atrás tinha mais de 1.500 espíritos, Adolfo Bezerra de Menezes. Eu mesmo fui um na ilha de Cananéia, lá no litoral norte de São Paulo. Aqui em São Cristóvão tem outro também, e vai andando em seu nome, e que durante as sessões públicas encontra-se todos. Aí os médios dizem: doutor Bezerra está aqui, está operando, blá, 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 aquela coisa toda. E veio o doutor Bezerra. Isso é verossímil, é verdade. Não se encontra o seu perispírito, aí não. Aí nem é o perispírito dele. E sim sua irradiação mental, formando a imagem do perispírito que se apresenta então. Então, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes trabalha no Frei Luiz, mas o mais provável é que não seja o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, perispírito, no lar do Frei Luiz. Seja a irradiação do seu perispírito, igual aquela televisão que mandou a imagem da Copa do Mundo para bilhões de pessoas. E quando o médium diz que está trabalhando com o doutor Bezerra de Menezes, ele está trabalhando porque ele acha que viu o doutor Bezerra de Menezes. Mas, na realidade, deve ser um outro espírito que atua como preposto do doutor Bezerra de Menezes. Então, as coisas estão ficando claras. Está certo? Bem? Está claro? Amanhã o teu Fred vai fazer alguma coisa, tem que dizer para mim, pô. Como é? Fala que eu não ouvi bem. Estou meio surdo. O Fred vai fazer alguma coisa? Fazer o quê? Hein? Quê? Fazer gol. Então toca aqui. Dá a mão aqui. Pessoal, ele disse que o Fred vai fazer gol. Ele é profeta. Vamos ver se... Opa! Ficou nervoso? Não, né? Bom, então, nós estamos falando aqui dessa questão do doutor Bezerra de Menezes, não é? Ou de qualquer espírito do poder de radiação. E o mesmo se dá com a visão. É o mesmo processo. Ele pode perispiritualmente transportar-se ou simplesmente mentalizar o local que deseja ver. Então, o espírito tem essa qualidade, né? Então, voltamos, espíritos, criação de ideia, corpo causal, a ideia que ele pode gerar ou materializa, formando o perispírito, ou irradia com a imagem do perispírito. Está claro? E essa ideia ele pode localizar no perispírito, e aí ele tem a percepção via perispírito. Ou pode mentalizar a percepção no local que ele quer ver, e ele enxerga também a distância. Então, para o espírito de nível superior, não existe essas limitações de tempo, distância, velocidade, espaço, etc. A outra pergunta do professor é: o espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Pergunta ingênua, né? Mais distintamente, porque sua visão penetra
o que a vossa não pode penetrar, nada obscurece. Claro que a visão dele, ela vence qualquer obstáculo, né? Porque a nossa visão é dependente da existência de fótons, que batem aqui e iluminam o local, né? E uma substância opaca, ela não recebe. O fóton bate, mas não consegue iluminar. Mas, no nosso caso, no caso dos espíritos, a visão dele não depende de fótons. Por isso que ele circula como quer e vê como quer. Ficou claro a visão humana depender dos fótons, bem como da dos espíritos dependerem da sua evolução moral, que desencadeia padrões de ideias que são energias possibilitadoras das mais variadas faculdades de locomoção e percepção. Então, tudo começa com a ideia do espírito, e essa ideia que vai gerar todo esse processo do ser espírito, ser perispírito, ser corpo físico, mobilizar-se de todas as maneiras quando desencarnado. O espírito percebe os sons? Outra pergunta ingênua. Sim, e percebe até mesmo os sons que vossos sentidos obtusos não podem perceber. O nosso sentido perto da sensibilidade do espírito são realmente limitadíssimos. O som, como a luz, é outra forma perceptual dos encarnados. Segue os mesmos princípios já descritos para a visão. No caso, é o aparelho auditivo. Para os encarnados, não obstante, o som se transmite pela vibração do ar. Então, vamos ver aqui. Aqui já não são fótons. Aqui é a vibração do ar, não é isso? A voz, ela emite um ponto de energia. Pum! Esse ponto vibra o ar. Tá, aqui deve estar faltando alguma coisa aqui, ó. Vai, ondas de ar movimentadas pela energia da emissão da voz. E vai até o ouvido do cara, do indivíduo, que é o receptor nessa transmissão sonora, né? O outro ambiente sólido também ele se transmite. Ele vibra as moléculas, ambientes outros e também se transmite. Aqui foi o exemplo do ar. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo o seu ser, como o de ver? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando ele se reveste de corpo material, elas se manifestam através dos nossos órgãos da senso-percepção, visão, tato, audição, gustação, olfato. Mas no estado de liberdade, deixam de estar localizadas, porque vai depender do pensamento do espírito. Essa questão já foi respondida, né, sobre essas faculdades nas perguntas anteriores. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, ele pode deixar de usá-las? Bom, a resposta é o seguinte: o espírito só vê e ouve o que ele quer. Isso considerando-se de maneira geral, sobretudo para espíritos elevados, é seletivo. Os imperfeitos ouvem e veem frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser útil ao seu melhoramento, ou até inútil, como o caso do André Luiz, que escutava aquelas coisas também no umbral. Aqui fala-se da percepção seletiva, ou seja, a capacidade dos espíritos superiores tão somente perceberem o que seja do seu interesse. Compreende-se, pois, tudo decorrer do seu poder de criar ou não ideias sintônicas aos estímulos recebidos. Eles podem sintonizar ou não. Sintoniza, capta o estímulo, percebe. Não sintoniza, não capta o estímulo.
Se algo não lhe é de importante, simplesmente desligam a sua ideação. Então, mais uma vez, a gente repete agora com o som. O espírito cria a ideia, o corpo causal a ideia, cria o mecanismo perceptual. Se ele é sintônico ao estímulo, ele vai para a consciência do espírito que integra inteligentemente, aí tem a percepção auditiva. Se ele não cria uma ideia afim, ou seja, não cria, então o estímulo é zero para ele, ele não recebe e a percepção também é zero. Vocês estão acompanhando essa capacidade do espírito? Porque ele pode manobrar muito a sua consciência, o seu pensamento. Ele pode se ligar a coisas com uma concentração que nós não ligamos. Pode se abstrair de uma série de coisas. Já imaginou você, Valtinho? Já imaginou você, Valtinho? Você agora está em idade. Quando você era novo, visitando a sua sogra, escutar aquilo ali? Se você fosse um cara espírito, você tapava e não escutava aquele ruído. Você não quer, não ouça, mas vai ouvindo, mas sempre ouve. Então, ele tem a capacidade não só de captar, como de emitir. Tem a capacidade de não só ver, como não ver. Ele é seletivo. Ele tem poderes extraordinários. Aos espíritos imperfeitos, falta esse mecanismo criador. Coitados dos imperfeitos, né? É o problema da moral. E, em consequência, nada poderem evitar. Eles não podem evitar nada. Eis o que nos diz o espírito André Luiz no livro Nosso Lar. Ele estava lá no umbral, no meio daquele céu fumacento, onde nem a luz penetrava direito, apenas um facho muito opaco de luz, sombrio. Estava no meio das trevas, estava naquele inferno do Dante, que Dante descreve. E escutava: suicida, criminoso, infame, porque ele foi um suicida voluntário, não no sentido que se matou, mas que ele foi levando a seu estado de saúde à morte, porque ele não se tratou, como o caso de um alcoólatra e de um tabagista, às vezes, que vai, ou um droga dependente, um indivíduo dependente, que vai naturalmente sofrer, né, os prejuízos do uso daquela droga, do uso daquela tabagismo, etc. Então, ele não foi um suicida no sentido voluntário, mas foi um suicida passivo. Por isso que ele era chamado de suicida pelos outros espíritos da região. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Ele não tinha zero de percepção. Onde os sicários, latim sicariu, assassino pago para cometer toda sorte de crimes. Lá fui eu outra vez na Orelhão e pensei, como é que o pobre do Chico Xavier ia saber essas coisas? Não dava. Só o espírito que podia mesmo psicografar para ele isso. Sozinho ele não andaria, né? Porque é muito complicado. Por vezes enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa, e quando o meu desespero atingiu o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Isso tudo é fantasia dele, é o pensamento dele, que ele está criando, né? E existe aquela entidade lá, obsessoras dele. Mas que energia que ele tinha? Ele não se considerava ainda morto, né? Provavelmente. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, outra vez.
enquanto vultos negros permaneciam nas sombras. Então essa é uma descrição, mais uma vez, dessas regiões umbralinas, né, que esses espíritos vão. Outra pergunta: os espíritos são sensíveis à música? Que música? A vossa música? O que é ela perante a música celeste? Essa harmonia é sucessão agradável de sons, de que nada na terra vos pode dar ideia. Uma está para a outra como o canto do selvagem para a suave melodia, musicalidade, sonoridade. Contudo, os espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, na medida em que não compreendem outra mais sublime. A música tem para os espíritos infinitos encantos, em razão do maior desenvolvimento de suas qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e suave a imaginação espiritual pode conceber. Então, a nossa música, para os espíritos, é igual um canto do selvagem perto de uma sonata de Mozart. Essa que é a relação. Né? Comentário. A Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, de 1859, Allan Kardec publicou o primeiro número em janeiro de 1858, da revista, nos traz duas entrevistas, uma de Mozart, outra de Chopin, das quais pensou-se pequenos trechos que estão inseridos aí no contexto, né, do nosso trabalho. Mozart. Aí, Allan Kardec pergunta: a música do mundo que habitais pode comparar-se à nossa? Vem aquela resposta de Mozart: tereis dificuldade de compreender. Temos sentidos que ainda não possuís. Ou seja, a percepção deles é diferente da nossa. E eles podem perceber tonalidades e variações musicais que nós não percebemos. Disseram que no vosso mundo há uma harmonia natural universal que não conhecemos aqui embaixo. Quer dizer, há uma harmonia natural. É verdade, aí na Terra fazeis a música. Aqui toda a natureza faz ouvir sons melodiosos. É interessante que essa descrição de sons melodiosos é feita através de diversos livros que estudaram também a vida dos espíritos, que às vezes eles veem árvores coloridas, ventos cantantes. A própria natureza, ela cria uma música muito especial, muito harmônica, muito perfeita. Isso foi o que Mozart disse da música lá de cima, um pedacinho. E Chopin? Como considerais as vossas obras musicais? Disse Chopin: eu as prezo muito, mas entre nós fazemos-las melhores. Sobretudo, as executamos melhor, dispomos de mais recursos. Aqui, ó, o sentido. Quem são, pois, os vossos executantes? Temos a nossas ordens legiões de executantes que tocam nossas composições com 1000 vezes mais arte do que qualquer um de vós. São músicos completos. O instrumento que se servem é a própria garganta, por assim dizer, e são auxiliados por instrumentos, espécie de órgãos, de uma precisão e de uma melodia que parece não podeis compreender. Então, o mundo espiritual mais elevado, de acordo com esse artigo inserido na Revista Espírita, tem uma música diferente,
porque os espíritos são diferentes, têm sensibilidade diferente e percebem coisas dentro da composição e da execução musical que nós não percebemos. Outra pergunta sobre os espíritos. Eles são sensíveis às belezas da natureza? Quer dizer, eles se sensibilizam com o belo? As belezas naturais de cada globo são tão diferentes que estamos longe de as conhecer. Isso o espírito respondendo. Sim, os espíritos são sensíveis a ela, segundo o seu senso estético. Quer dizer, eles têm que também ter um grau de evolução. Para os espíritos elevados, a beleza de conjunto, diante das quais se apagam, por assim dizer, a beleza dos detalhes. Eles veem o todo numa coisa grandiosa, né? No livro Obras Póstumas, publicados em 1890, Allan Kardec faleceu em 69. Esse livro foi publicado 11 anos após. Olha a dificuldade que o pessoal passava lá. 11 anos. Encontros-se reunidos escritos inéditos do professor e dos espíritos comunicantes. Eis um deles. Aqui eu devia ter colocado, é Teoria da Beleza. É um trecho. Belo, realmente belo, só o é o que é sempre para todos. O que é belo consensualmente falando. Essa beleza eterna, infinita, é a manifestação divina em seus aspectos incessantemente variados. É Deus em suas obras e nas suas leis. Olha aqui, ele fala do belo moral, que são as leis. Kant também falou isso, sobre o belo moral. Eis a única beleza absoluta, é a harmonia das harmonias, e tem um direito ao título de absoluta, porque nada mais belo se pode conceber. Então, essa é a resposta, é o espírito Lavater, em fevereiro de 1869, que dá essa comunicação. Vale dizer que Allan Kardec vai falecer em março de 69, um mês após, 31 de março. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos. Eles o conhecem, porque sofreram como nós, porque são espíritos, conhecem. A resposta do espírito é incompleta, pois há espíritos de baixíssimo padrão moral que não se consideram mortos. Vivem lado a lado aos encarnados, nas ruas, nas casas, no trabalho, nas cidades, em qualquer lugar do mundo. Isso nós vimos na aula passada. Que o espírito tem um perispírito tão denso, o pensamento dele é tão pesado, que ele ainda se acha vivo e circula aí no mundo como um encarnado. Outros desencarnados, ainda plenamente identificados com o seu organismo corpóreo, eles também não têm consciência real da morte, sofrem as necessidades fisiológicas, doenças que o vitimaram, transtornos mentais. Não é só, como o espírito comunicante disse, eles os conhecem. Eles sofrem. Isso está descrito aonde? Em André Luiz, no livro Nosso Lar, que é uma boa fonte para isso. Veja-se a descrição de André Luiz. Para quem apelar, diz André Luiz, torturava-me a fome, a sede me escaldava, comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos meus olhos. Crescera a minha barba, a roupa começava a romper-se, com os esforços da resistência na região desconhecida. Olha aqui André Luiz passando aí pela fome,
mas um espírito não tem fome, era a ideia dele. A sede, ele tinha ideia de sede. Certos fenômenos materiais, que ele não quer dizer, que seriam talvez a parte fisiológica dele, a urinar, defecar, ele não explica. Aí cresceu a barba, ideia dele. A roupa rompesse, ele achava com roupa. E, enfim, ele vivia todo esse quadro de tortura mental que consolidava, através da ideia, a própria matéria que formava o seu perispírito. Está claro isso aí? Então, nós estamos, de uma certa forma, desmistificando. Aliás, Allan Kardec, que o sujeito morreu, virou um espírito, é um santo. Não é assim? Ainda vai dar consulta, através do médium, dá consulta. Né? Só que aquela consulta a gente sabe qual é. Vai acabar com o consulente. Os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso? Essa é a pergunta mais importante desse trabalho de hoje. Os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso? Quem acha que sentem? Depende da... Espírito levado. Alguém acha que sente fadiga? Tem que repousar, tem que deitar, descansar? Como é que é? Como é que estamos? Não tem consciência que está morto? Como é que é? Aqui é a fila da frente. Como é que é? Não estou ouvindo nada. Estou com a visão tolhida, audição tolhida. Alguém quer saber? Vamos lá, sem consciência da morte. Glorinha está colando ali. Está indo na frente, aí é covardia. Mas está colando. Está colando para falar. Olha. Bom, olha aqui. A resposta do espírito comunicante. Não podem sentir fadiga tal como a entendeis. Não é aquela fadiga, aquela prostração, né? Cansaço, corpo todo doído. Consequentemente, não necessitam de repouso corporal, por não possuírem órgãos cujas forças devem ser restauradas. Ele não tem massa muscular, não tem vasos, não tem nervos, não tem tecido qualquer. Não obstante, o espírito repousa no sentido de não permanecer em constante atividade. Então, o repouso dele é parar a atividade. Ele não age de maneira material, pois sua ação é toda intelectual, sendo o seu repouso todo moral. Então, o espírito, ele produz ideias. E há um momento em que ele deixa de produzir ideias e se aquieta na ideia mãe, que é a ideia de Deus. Aí ele repousa. Assim, há momentos em que seu pensamento deixa de ser tão ativo. Não se fixa num objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. Quer dizer, a única maneira que ele descansa é a interrupção aqui do fluxo do pensamento dele e a direcionamento desse fluxo para o objeto eminentemente moral. A espécie de fadiga que os espíritos podem experimentar está na razão da sua inferioridade. Não precisa ficar orgulhosa, não, você acertou. Pois quanto mais elevados quanto mais elevados são, menos repouso é necessário. Então chegamos a um ponto nuclear para muita gente. O cara diz assim: puxa, eu vivo cansado, estou cansado, estou deprimido,
Eu descanso, acordo já cansado. Ai, que cansaço! Eu vivo cansado. Pronto. Acho que eu vou dormir. Mas se nós evoluirmos nisso, nós vamos pegar um ponto que a gente não cansa. É o ponto moral. Nós ficamos cansados das percepções materiais, dos estímulos do mundo, ficamos cansados da mente fixada na matéria, no trabalho, na ambição, na sensualidade, seja o que for. Ficamos cansados justamente quando o nosso padrão ideativo desce para o material. E descansamos quando o nosso padrão ideativo sobe para o espiritual. Vamos fazer a prova disso agora. Será que eu já estou descansado? Eu acho que sim. Então vamos lá. A resposta dos espíritos reflete a maior importância ao descrever que, para os espíritos mais elevados, o descanso é eminentemente moral. Vamos abrir o olho. Ficou com uma ideia fixa na cabeça por mais de um dia, mau sinal. A ideia nossa não pode se fixar. Se fixa já é uma espécie de obsessão. Se fixa já é uma espécie de compulsão. Não deixa a ideia ficar fixa. Aquela preocupação não pode arrebentar a gente. Ela tem que entrar e sair. Mas a ideia fixa arrebenta a pessoa. Aí tem que tomar uma porção de psicotrópicos, remédios, para atenuar a sensibilidade dos neurônios ou a transmissão sináptica. Mas isso é o efeito final. Do quê? Do padrão que a pessoa está vivendo, das preocupações, que às vezes não são delas, são telealimentadas pelos obsessores. Isso a gente vai ver no dia da aula aí. Também o obsessor funciona, ele reforça aquilo. Se a pessoa tem ciúmes, ele vai criando situação para dar ciúme na moça, no rapaz. Vai criando situações, até coincidências, que reforçam a suspeição. Aí a vida vira um inferno. Vai beber, vai fazer a porção de coisas erradas. Então, as coisas não são tão simples assim, mas elas são solucionáveis desde que nós conhecemos os seus mecanismos. Alinha assim o espírito uma gradação de repouso para o espírito, aqui é o desencarnado, correspondendo aos seus graus de ideias materiais. Coitado do André Luiz, estava aqui no meio das ideias materiais. Claro que André Luiz não é um espírito de luz. E não vai ser lá em cima que ele vai se tornar de luz. Ele é um espírito altamente devedor, senão não tinha ido parar onde parou. Mas ele vai se esforçar para resgatar na nova encarnação os males dele e se aprimorar. Mas não é um espírito que possa dar conselhos sábios. Os conselhos de André Luiz, os livros que nós temos dele, só o primeiro consta na espiritualidade que é dele. Mas sempre orientado pelo Emmanuel, que é o ghostwriter do Ghost. É o fantasma do fantasma. Fantasma escritor do Ghost. Ghost é espírito, fantasma. É o ghostwriter do Ghost. Agora, os outros livros é uma comunidade, é uma obra coletiva de muitos espíritos, e que deram o nome de André Luiz, porque não ficava bem botar o nome fulano, beltrano, botaram aquela série André Luiz. Mas a autoria dele é o primeiro com a ajuda daqueles ghostwriters espirituais. Então, ideias materiais, ideias intelectuais e ideias espirituais. Aí que é
o descanso. Ó, o descanso está aqui, ó. Descanso está aqui. O cansaço está aqui. O outro cansaço está aqui, dependendo também das ideias intelectuais. Compreende-se assim que muitas pessoas que trabalham em atividades eminentemente beneficentes, tem um I a mais aqui, ó. Hein? Tem um I a mais aqui, que horror. E caritativas apresentam energia pouco comum. Que trabalham como caridade e beneficência. Por quê? Podem trabalhar horas a fio, dormirem pouco, sem necessidade de repouso. Confere ou não? Confere, quem quiser duvidar. Eu vejo colegas neurocirurgiões, que às vezes uma neurocirurgia demora 12 horas, a enfermeira tem que toda hora chegar com um copinho, com suco, para ele tomar o canudinho para nos hidratar, comer ele não vai comer. E pedir às vezes um banquinho para sentar e usar uma meia elástica para não fazer varizes. Ficar 12 horas no centro cirúrgico. Outros ficam numa cirurgia cardíaca 8 horas. Os caras chegam, saem de lá, saem numa boa, não estão cansados não, igual a gente está aqui. Aonde ele pegou essa energia? Isso que a gente tem que ver. Da onde vem a energia dele? A energia dele vem que o pensamento dele está sintonizado com forças superiores, que o alimentam esse indivíduo, alimentam o organismo dele. É um processo de sintonização. Vocês se lembram daquele Popeye que existiu? Vocês conheceram o Popeye? Que abriu uma lata de espinafre e um negócio de um cachimbo e comia aquele, ficava o bíceps dele subia e batia num grandão. Lembram do Popeye? O Popeye nosso é justamente, nós saímos desse cotidiano de desgraça, de tragédia, de viaduto que cai. 10 vezes aquele viaduto eu vi na televisão, que minha mulher deixou ligado, passou a porção de programa, toda hora que eu entrava no quarto tinha um viaduto. Eu falei, ué, teu programa agora é viaduto? Nós precisamos saber das coisas, Paulo. Precisamos saber das coisas. Eu falei, essa eu não faço questão de saber, não. Então, a energia vem de sua sintonização com as forças morais superiores. Ele aure aí o seu alimento. Isso para o espírito, mas para nós também, guardando as proporções. Por outro lado, pessoas envolvidas, que horror, com trabalhos ou preocupações extremamente materiais, a que se somam sentimentos de egoísmo, trabalha aqui na bolsa, ó, trabalha lá no investimento, só pensa naquilo, sobe e desce as ações, sentimento de egoísmo, de ambição desmedida, vírgula, de sensualidade, são faces presas da fadiga e de cansaço. Então esse pessoal aqui da bolsa, ó, que bebem pra caramba, bebem demais depois. Que eles ficam num estado de tensão tão grande que eles têm que relaxar. Ó. O gráfico a seguir procura ilustrar o que nós dissemos. Então aí já está para vocês um fenômeno que vocês têm que produzir em vocês. Elevação moral, elevação espiritual. Aqui tem o cansaço e o repouso. Desde o encarnado até o espírito evoluído. Primeiro, o encarnado tem um repouso físico, porque tem órgãos que realmente têm que repor a energia. Mas os espíritos encarnados de alto nível que eu conheci, dormiam poucas horas, porque às vezes nem tem necessidade de tanto repouso.
o espírito envolvido com ideias materiais. O André Luiz está lá enfurnado, no lodaçal, no pântano do umbral. Pensa que aquilo ali existe. É um repouso falsamente físico. Está cansado, está sedento, está faminto. Espíritos envolvidos com ideias intelectuais. Aí para de pensar. Aí a inação do pensamento é o repouso dele. E espíritos envolvidos com ideias morais. Esse não tem que repousar. Não precisa. Ele está em constante alimentação. É como se tivesse colocado nele, aqui, cateterizado ele, botado o soro aqui, ó, e vai por ali. Solução parenteral está injetado o tempo todo. Esse não cansa. E vocês? Vão ficar cansados? Vou sentar aqui. Não vão ficar cansados. Vocês estão entendendo que tem que trabalhar a mente de vocês? Não é, Luizão? Quero te ouvir. É o motorista. Hoje ele veio aqui. Vai ganhar bônus, hein? É o bônus na corrida, hein? Porque veio ver a aula e não dormiu. Então, é isso que eu tenho que passar para vocês. Vocês têm que ter boas companhias, bom ambiente, na casa, no trabalho, vendo a natureza. Vocês têm que buscar as coisas puras da vida, belas, a harmonia das coisas. Sobretudo, vocês têm que controlar os seus pensamentos. E com isso vocês vão ter muito mais resistência, muito mais energia e menos cansaço, menos doença, menos transtorno. Vamos ver mais uma vez aqui. Quanto maior a moralidade do espírito, menor a necessidade de ficar em repouso, seja físico, para o lado dele, né, falsamente físico, ou intelectual. Aí, o que eu disse está na Bíblia. Está na Bíblia, Vânia. Diz aqui. Mas ele disse, Jesus, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Deus nunca cessou de trabalhar. E Jesus também nunca cessou. Tem uma passagem de Mateus que diz assim, que eu não consegui localizar, porque a aula ficou grande, aí não tive tempo. Que diz assim, Jesus diz assim, as aves têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem, ele, Jesus, não tem uma pedra para repousar a sua cabeça, porque ele veio para servir e não para ser servido e dar a sua vida pela redenção dos homens. Então ele coloca essa energia dele dizendo, eu vim para servir, não ser servido. O que serve tem mais energia do que recebe. O que dá é mais forte do que recebe. O que perdoa é mais forte do que é vingativo. É o contrário. O que se eleva é que cai. O que cai é o que se humilha, é o que sobe. Essa é a dialética de Jesus. Então, há uma inversão nessa compreensão tão bonita. Então, Deus jamais deixou de criar e fazer. Jesus, nosso guia e modelo, nos fala que faz o mesmo. Vamos lá? E por quê? Por causa da sua força moral. Aí, pessoal, eu estou fechando a aula, só tem mais uma pergunta. Depois da moral que se assenta o nosso verdadeiro repouso, que é o repouso do espírito. Não o físico, nem o intelectual, mas a moral assentada
nas boas ações. Quando a gente produz uma boa ação, a gente já se sente bem. Quem produziu uma boa ação, a gente pode produzir tantas por dia, só o fato de produzir, a gente já se sente bem. Aí dizem que se a energia da pessoa que recebeu a boa ação, que passa para nós, é verdade, mas é mais, é a sintonização da nossa boa ação com as forças divinas. É muito mais. Na consciência do dever cumprido, o repouso. Na fé e confiança em Deus, nos sentimentos de caridade. Essas virtudes trazem o que a máxima popular chama de paz de espírito. Jesus disse: eu me vou, mas vos deixo a minha paz. Então é a força moral que nós temos que construir em nós. E a força moral é a prática do bem de qualquer meio e qualquer recurso, desde uma oração, uma prece à distância, até uma assistência material. Aí o gráfico diz isso. O sujeito encarnado, nós aqui, boas ações, consciência do dever cumprido, fé, caridade, benevolência, indulgência e devoção, que essas são as qualidades principais da caridade, a benevolência, a indulgência e o perdão. Está errado aqui. Está errado isso aqui também, que horror. Moral elevada. Moral elevada, paz de espírito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Fadiga menor. Ausência de fadiga. No desencarnado, essa polarização dele no bem, ou seja, na moral elevada, ela vem aqui e produz ele ausência de repouso ou desnecessidade de repouso mesmo intelectual. A última pergunta, ficou claro isso? Se você não ficou claro, eu vou sentar ali e vou dizer que eu estou cansado. Pessoal, a base é essa. A base é a moral. Não fiquem se iludindo. Não se iludam com teorias, com hipóteses, com formulações de toda espécie. Boa. Escondeu, ficou escondido aí. Chegou tarde. Mas não veio de branco hoje também. A base é toda a moral para nós. Não é isso, Irene? Fala comigo, Irene. Obrigado. Então é isso que nós temos que trabalhar aqui no curso. E é isso que o Livro dos Espíritos, no caso a filosofia espírita, informa. A base é moral. É moral. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. É o sentimento de culpa, o sentimento de ter falhado, de não poder reparar ainda os males que ele fez na vida. E aquilo para ele é uma tortura. Esse é o sofrimento do espírito. Por isso que Paulo diz, numa epístola aos Romanos, com toda a clareza ele diz: nós não morreremos, seremos transformados. O nosso corpo material será transformado em corpo celestial. E poderemos dizer: ó morte, aonde está o seu aguilhão? O aguilhão da morte está na culpa. Ou seja, nós morreremos, não morreremos, seremos transformados, desencarnaremos e viveremos como espírito. Ó morte, onde é que está o teu aguilhão?
Então, a tua foice, o poder da morte está na culpa, porque ele morre com culpa e vai ter que esperar uma outra encarnação para expiar e reparar o mal que fez. A morte, o aguilhão da morte, é a culpa, não é o desencarnar. São as angústias morais. Mais um pouquinho. É? É a morte. É a morte. São as ideias originadas do seu próprio espírito, aquela angústia, do seu corpo causal que se condensam, materializam, dando-lhe quadro de sofrimento pungente. Nesse caso, a sensação física que ele está localizada no seu perispírito. Como se concebe que alguns espíritos se queixam de sofrer frio ou calor, como nós vimos lá no André Luiz. Lembranças que sofreram durante a vida, são pensamentos, e algumas vezes tão penosas como a própria realidade. Frequentemente, é uma comparação que fazem para exprimirem essa situação. Quando se lembram do corpo, experimentam espécie de impressão, como ao se retirar uma capa e por algum tempo estar vestido. André Luiz diz que quando mentalizava uns problemas da casa dele, isso também tem A Vida em Dois Mundos, de Chico Xavier, quando o sujeito tinha morrido de infarto, não é? A Vida em Dois Mundos, se não me engano. Então ele tinha morrido de infarto, ele estava no hospital espiritual. Quando ele mentalizava o problema aqui na Terra, o coração dele doía. O coração do espírito. O espírito não tem coração nenhum, mas ele mentalizava um coração. E o próprio André Luiz também, quando ele mentalizava os problemas, ele ressentia no perispiritualmente o problema, como aquela doença que ficou. Então, é mais uma vez o poder da mente associado à sua força criadora. O termo impressão é a melhor definição, não é? Porque não existe, é uma impressão. Impressão que se origina na sua memória. É uma evocação que ativa a ideia. E a ideia é tudo. Ela que dita o que pensamos sentir, o que somos. Modificada a ideia, modifica-se o todo. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, nos oferece a seguinte, quanto erro, hein? A seguinte descrição. Ferdinand Bertin. Estou no medonho abismo, auxilia-me. Ó meu Deus, quem me tirará desse abismo? Quem socorrerá com a mão piedosa o infeliz tragado pelas ondas? Vejo o meu corpo, e o que há pouco sentia era apenas a angustiada separação. Tende piedade de mim, vós que conheceis o meu sofrimento. Orai por mim, pois não quero mais sentir as lacerações da agonia, como tem acontecido desde a noite fatal. É essa a punição, bem o presinto, conjuro-me a orar. Ó mar, ó frio, vou ser tragado pelas ondas, socorro, ou afogo-me. Observações de Allan Kardec. Posto que a morte do Bertin, Messier Bertin, remontasse alguns dias, o espírito lhe experimentava todas as angústias. Evidentemente, portanto, que não tinha consciência da situação. Acreditava-se vivo, lutando com as ondas, mas ao mesmo tempo se referindo ao corpo, como se dele estivesse separado. Grita por socorro, diz que não quer morrer e fala logo após a causa da morte, reconhecendo nela um castigo. Toda essa incoerência denota a confusão das ideias, fato comum em todas as mortes violentas. Então tem aqui um sofrimento de espírito muito bem descrito por Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno, de um indivíduo que se afogou.
Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham assimilado isso, incorporado e comecem a trabalhar a parte mental de vocês, enfim, e tudo isso mais, não é? Que vem sendo dito aqui de uma forma constante, não é? Com toda a clareza. E vamos à prece de encerramento. Jesus, muito vos agradecemos pela abrangência da aula de hoje, que através de questionamentos sobre as percepções, as sensações e o sofrimento dos espíritos, nos estendeu um quadro de nós próprios, espíritos que somos encarnados, mostrando que as nossas percepções, as nossas sensações e os nossos sofrimentos podem ser, no caso das sensações e percepções, podem se tornar mais aguçadas, mais sensíveis, e os nossos sofrimentos minorados ou afastados. E que tudo isso é possível a partir do momento que nós polarizamos as nossas ideias na moral do bem. Entendemos com clareza quando Jesus disse em João: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Entendemos sim, porque seguindo o guia e modelo supremo que Deus nos enviou, é que poderemos produzir essa modificação moral em nós e essa polarização das nossas preocupações sempre no bem, sempre na solidariedade, sempre no sentimento de amor, sempre na solicitude, sempre na bondade, sempre no desejo altruístico de ajuda. É aí que está a nossa verdadeira força para superarmos o dia a dia da vida, que sabemos é difícil para todos nós. Todos nós temos problemas, maiores ou menores, dependendo do dia em que ocorram, mas temos problemas. E por isso, rogamos a Deus Todo-Poderoso que esclareça os irmãos aqui presentes e, sobretudo, os desencarnados, os espíritos sofredores que chegam aqui em muletas, em carroças puxadas
com bandagens sobre o rosto, cegos, aleijados, mutilados. Que tudo isso pode ser modificado, podem recuperar plenamente toda a grandeza que têm como espíritos que são filhos de Deus nosso Pai. Que a aula de hoje fique, pois, gravada em todos nós e que seja não só uma esperança para a vida de amanhã, por o amanhã, mas seja também uma determinação íntima que tomamos nesse momento de fixarmos o nosso pensamento prevalentemente na moral do bem. Assim, em vosso nome, Jesus, em nome de Deus, pedimos por esses irmãos cujos nomes aqui se encontram. Pelo irmão Hermínio, sala 10, fez 3 angioplastias hoje no Hospital da Ordem Terceira, lá na Tijuca. Vai passar bem, se Deus quiser. Pela irmão Edir Lopes, Rua São Graciano 290, Freguesia, enfisema pulmonar avançado. Pela irmã Aline Figueira, Dr. Bernardino 105, Casa 19, Praça Seca, artrite reumatoide. Por todos esses irmãos cujos nomes se encontram nesses papéis, a vossa vontade prevaleça, Senhor, e minimize os seus sofrimentos. E por todos esses irmãos desencarnados, que sejam ajudados na sua transição para um mundo maior. Assim, em vosso nome e em nome de Deus, elevamos o nosso pensamento na prece que nos deixastes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, encerramos aqui os nossos trabalhos na noite de hoje. Graças a Deus.